Durante esse mês agora de maio, nós vamos estar falando a respeito da consagração das primícias, do poder das primícias. Hoje nós vamos consagrar, mas o que a gente quer falar para você é a respeito do poder da primícia. Como que é importante você ser o primeiro, a gente ser o primeiro. Por isso que quando Deus Ele nos remete a ser fiel a Ele, é fazendo uma troca. Ele diz, na medida em que me medir, vos serão o quê? Medido. Então, se eu meço a Deus e coloco Deus em primeiro lugar, então Deus vai me colocar também em primeiro. Pastor, mas não é em segundo? Não é em segundo. Deus nunca colocou o ser humano em segundo plano. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho. Então, quem é que vai dar o seu próprio filho para uma pessoa que está em segundo plano? Não tem como. Não é verdade? Se até aqueles que estão em primeiro plano, dificilmente alguém daria um filho. Então veja o tamanho do amor de Deus por nós. Então a fidelidade de Deus, ele vai além, vai além. Eu não entendo, eu não consigo entender o porquê que o ser humano ainda questiona essa questão de ser fiel a Deus. Eu não entendo. Diante do Espírito Santo, por mais que se mostre na Bíblia, por mais que se mostre que a fidelidade já vem lá de Abraão, não foi algo instituído pela lei, como alguns rebatem a respeito disso. Eu concordo quando a pessoa fala, pastor, mas existe um certo exagero quando o pastor ou o líder espiritual impõe que as pessoas venham fazer e venham ser fiéis. Sim, isso eu concordo, que isso é errado. A gente não pode impor ninguém a fazer aquilo que ela não quer. A gente não pode impor a você, é que nem você chamar um familiar seu para vir para a igreja e você impor a essa pessoa dizendo, olha, você tem que ir para a igreja. Ué, como que você tem que ir para a igreja? Não pode ser por imposição, tem que ser por referência, por exemplo. E é isso que nós buscamos fazer, por isso que no mês passado, ou semana passada, né? No mês passado nós falávamos a respeito de Deus fazer da gente testemunha como fez com Davi. E nesse mês de maio estamos mostrando para você que essa é a primícia de Deus. Porque Deus pede para a gente separar as primícias para honrá-lo. Aí você fala, mas está lá em Malaquias que é para poder honrar a Deus, para poder fazer com que a casa de Deus venha a ter mantimento. Sim, o dízimo já serviu para tantas coisas, já serviu em meio à guerra para poder estar sustentando as viúvas, os órfãos. Não sei se você sabia disso. O dízimo servia naquela época para isso. As viúvas, os órfãos de guerra de Israel, os estrangeiros que vinham para poder lutar com Israel, que necessitava de alimento, de atenção, de suprimento. E o povo trazia para a casa de Deus, e a casa de Deus, organizada pela casa de Levi, fazia isso. Hoje, a nossa guerra, ela é totalmente diferente, espiritual. Não que lá também não fosse também espiritual. Hoje é espiritual. Hoje a gente vê que o mundo jaz, como está escrito, já do maligno. E se a igreja ela não cresce, se ela não evolui para fazer algo diferente para as pessoas, pastor, mas por que muitos pegam, arrecadam na igreja o dízimo e oferta e não se preocupam em ajudar aquela comunidade que está ali? Por que muitos não têm esse pensamento de estar ajudando as pessoas? Não sei. Você quer que eu fale o que para você? Porque até então, de primeira, o dízimo é para que haja mantimento na casa de Deus, para que a casa de Deus venha a ser mantido a porta aberta, da condição da porta se manter aberta, do evangelho ser propagado, entende? Esse é o objetivo do dízimo. Hoje, ganhar alma, investir na igreja,
pagar o aluguel, pagar a água, a luz, etc. E claro, se a igreja tiver condição, ela pode fazer muito mais, porque a igreja ela também tem essa parte social, assim como havia lá atrás de ajudar os órfãos, de ajudar as viúvas, de ajudar os estrangeiros. Por que hoje se acabou tudo isso? Por que não existe esse projeto? Existe, é porque muitas das vezes você não vê, ou talvez aonde você frequenta, você não vê projetos como esse, mas existem igrejas que fazem esse trabalho, e aqui a gente se compromete que quando essa igreja tiver condição, e nós vamos ter condições, nós vamos separar 10% da arrecadação da igreja mensalmente para fazer os trabalhos sociais da igreja. Nada mais justo. Você separar 10% da arrecadação da igreja para poder amparar os membros, amparar a comunidade, o que está em volta. A igreja tendo condição, com certeza. Imagina, vamos dizer, aqui na nossa comunidade, se a nossa igreja, vamos dar um exemplo, arrecadasse todo mês, vamos dar um exemplo, 50 mil, então todo mês seria separado o quê? 5 mil para poder estar ajudando a comunidade. E quem é que conhece mais a comunidade do que a gente que é da comunidade, meu Deus do céu? Quem é que conhece mais? De repente um membro da igreja que sempre ajuda, é dizimista, é fiel, mas está passando por uma luta, não consegue ter força, é sozinho, não consegue construir a sua casinha, não consegue nem colocar um telhado. O que é isso para a igreja? Fazer isso? Pegar recursos da própria igreja para poder estar fazendo isso? Eu tenho a certeza que Deus vai me dar a condição de eu chegar lá. E eu quero que vocês cobrem isso. E se permitir até isso que eu estou falando, nós vamos colocar para todo mundo ouvir. Porque é esse o trabalho. O trabalho não é enriquecer. Ser rico é ter o Espírito de Deus. Mas as pessoas não entendem isso. Ela acha que ser rico é andar de avião particular, é ter um carro importado, um carrão blindado, comer nos melhores restaurantes, vestir as melhores roupas de marca. As pessoas elas acham que é isso. Isso é bom? É bom, maravilhoso, mas isso não vai te dar acesso ao reino dos céus. Então a gente tem a certeza, a convicção de que vamos chegar lá, mas nós contamos com as pessoas que são fiéis e que creem que Deus fazem dela essa testemunha e as primícias de Deus. Então você tem um poder nas suas mãos inesgotável, extraordinário, porque você é a primícia de Deus. Nós somos a primícia de Deus. Antes de Deus instituir ou construir qualquer coisa, formar todos os animais, Deus primeiro formou quem? O homem. Deus formou o homem e deu autoridade ao homem para colocar o nome em tudo. Olha só, então veja que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É como eu disse, eu não me conformo, porque imagina, tudo aqui gira na condição que é dada. Se não houver condição aqui para fazer, não se faz nada. Nós não podemos fazer nada, porque Deus não vai poder materializar lá a conta de luz paga, a conta de água paga. Deus não vai materializar o aluguel pago. Deus não pode fazer isso, porque Ele sabe que isso é a nossa parte, que nós temos que fazer. Deus poderia fazer, mas é a nossa parte. Deus abre portas, Deus mostra para a gente, dá direção. Deus fala, confia, você crê, eu creio, então estamos juntos. Então você faz um pacto, uma aliança com Deus. Então a consagração é esse selo que você recebe de Deus, para que venha confirmar em você que você é a primícia de Deus. Agora, se você não quer participar ou fazer parte disso, a vida é sua. Tem as pessoas que nos ouvem pelas redes sociais, da mesma forma. Quem não quiser fazer parte disso, seja e qual igreja for, a vida é sua. Mas eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte desse crescimento, desse projeto de Deus. Então eu tenho que fazer a minha parte. Entende?
Nós temos que fazer a nossa parte, senão a gente não chega em lugar nenhum. Não vou falar para você ficar aqui usando palavras para que você possa ter medo e falar, não, eu tenho que ser dizimista por causa do devorador, por causa do cortador, do destruidor. Não vou falar nada disso, porque a Bíblia fala, com maldição sois amaldiçoado. Então, o pastor não precisa falar nada a respeito dessas coisas, ele orienta, ele explica, ele mostra, mas a pessoa é ela que tem que tomar uma atitude e falar, poxa, calma aí, por tudo que Deus tem feito por mim, o que me custa eu pegar as primícias de tudo aquilo que vem nas minhas mãos, a 10ª parte, e apresentar para o meu Deus, para que o projeto de Deus, ele venha avançar aqui na minha comunidade, na minha cidade, aonde for. Entende, gente? Então é desse jeito. Eu estou te explicando da melhor maneira possível. Ser dizimista, ser ofertante da casa de Deus, não pode ser um fardo para a gente, tem que ser um prazer. Porque a Bíblia fala que Deus, ele ama aquele que dá com alegria. Agora, se você fica questionando tudo isso, se você é a Maria, vai com as outras, desse povo, infelizmente, que pensa dessa forma, amém. Eu não vou nem usar termos pejorativos aqui para falar a respeito desses que pensam dessa forma, porque eu respeito o pensamento dessas pessoas. Eu respeito. E eu sei que todo mundo tem direito de mudar de ideia, de mudar de pensamento. Ou quem fez ela pensar dessa forma foi um mau exemplo de dentro da igreja que talvez ela frequente, no qual ela não vê, no qual a pessoa às vezes já contribuiu tantos anos e a sua igreja está lá caindo os pedaços, teto caindo, infiltração, o ar-condicionado quebrado, não consegue fazer manutenção e a igreja arrecadando. Eu sei porque eu já passei por isso. E mesmo eu, como pastor, eu ficava indignado, porque muitas das vezes eu ficava com as mãos atadas, porque eu não era responsável. Mas hoje a gente, como responsável, a gente sabe como é que é. Se naquela época, mesmo não sendo responsável, a gente já fazia, imagine Deus nos dando esse privilégio hoje de estar de frente desse projeto dele. Nunca ninguém aqui impôs você ajudar. Você tem que ajudar, porque se você não ajudar, então você não vai ficar aqui no fresquinho do ar-condicionado. Quem ajuda vem para cá, para essa parte que pega mais, e quem não ajuda fica para lá para o fundão. É assim que o pastor faz? Não. Tem gente até que se bate para poder ficar aqui no cantinho do ar-condicionado, né? E se sentar no lugar dela, o mundo cai, né? Não vou dizer o nome aqui, deixa quieto, tá bom? Mas é só para você ter uma noção. A gente quer fazer o melhor e vamos fazer o melhor, porque Deus quer o melhor para a gente. Porque para a gente, para Deus, melhor dizendo, nós somos o primeiro. Somos o primeiro para Deus. Assim como Deus é o primeiro para a gente. É uma troca. Entendeu agora? Jesus mesmo disse, da mesma forma em que você se volta para mim, eu me voltarei para você. É na mesma medida. É toma lá da cá. Toma lá da cá. Mesma medida. Toma lá da cá. Como assim, pastor? Então se eu trago 100, vou receber 100? Não. É a tua honra. É a tua alegria. É o que está dentro de você fazer isso para Deus. Poxa, eu estou fazendo porque eu estou honrando a Deus. Estou sendo sincero, Senhor. É pouquinho, às vezes é pouquinho. Tem gente que pode doar mais, tem gente que não pode muito. É pouquinho, poxa. Mas é o teu melhor, é a tua fidelidade, é a tua primícia. Então respeite isso. E quem não respeita, que Deus guarde. Amém? Que Deus tenha misericórdia. E pronto, e vamos em frente. Não adianta a gente querer condenar ou julgar aqueles que não são. O problema é que aqueles que não são ficam inflamando os outros a não serem. Esse é o problema. Então, aqueles que fazem isso, sabe que assim como foi com Bar Jesus, que Paulo amaldiçoou, da mesma forma acontecerá com eles. Esses que fazem isso. Porque mesmo a gente aqui, a gente não condena eles. Não julga eles, mas eles julgam a gente, eles condenam a gente. Por isso na Bíblia fala, com maldição sois amaldiçoados. Eu não abrirei a minha boca para amaldiçoar essas pessoas, mas para poder fazer com que Deus tenha misericórdia delas. Só isso.
porque não cabe a mim fazer ou convencê-las. É elas que têm que fazer isso. O trabalho, aquilo que chegar até a gente, nós vamos mostrar, porque Deus nos confiou isso. Amém? Então, meus amigos, orem pela gente e peça a Deus para que Deus nos dê condição, porque os maiores beneficiados será você e a nossa comunidade. Amém? Então, feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus, para a gente poder estar abençoando aqueles que são fiéis. Meu Deus, eu peço, Senhor, por todas essas pessoas, meu Pai, essas pessoas que são fiéis a Ti, que honram a Ti. E hoje, meu Senhor, estaremos consagrando cada uma delas. Eu sei que alguns que de longe têm contribuído, têm ajudado, não têm a oportunidade de poder estar aqui nesse altar recebendo essa unção, mas aonde essas pessoas estiverem, que elas recebam essa unção, essa consagração, porque elas também, mesmo de longe, são as primeiras para Ti. Elas têm colocado o Senhor em primeiro lugar, e se elas têm colocado o Senhor em primeiro lugar, então elas também estão em primeiro em sua vida, Senhor. Então eu peço por cada uma dessas pessoas, eu peço por esse povo, e peço, meu Pai, que o Senhor abra a mente, dá direção, dá sabedoria, para que essas pessoas verdadeiramente elas possam comer e ter o melhor dessa terra, que as primícias que elas apresentam aqui representem cada uma delas e venham, meu Deus, ser algo extraordinário na sua vida, em poder honrar, em poder, meu Deus, ofertar ao Senhor. Então eu abençoo esse povo em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. Para te entregar em teu altar, de tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver para ti, meu Senhor, com muita